Tranquilo. Ô, prof, eu olhei na plataforma hoje, só que eu olhei de manhã só, e não tinha postado o terceiro vídeo ainda, Eu da videoaula. postei hoje cedo, Amanda, que eu viajei. Ah, tá. Eu vou olhar de novo, postar. Eu achei que tivesse postado semana passada, eu postei só de tópicos de marketing mercadológica 1. Mas amanhã vai ser posto esse amanhã de manhã no máximo, tá? Não, beleza, obrigada. Não, imagina, pode me cobrar sim, tá? Sem problema nenhum. Tá bom. Então, boa noite. Gente, não vou ligar a câmera hoje, tá? Qualquer coisa vocês podem me falar. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira. Vamos começar a ter direito, né? Segunda-feira, tem a semana inteira pela frente para a gente produzir, para a gente conseguir fazer coisas boas, né? Para a gente colocar aquilo tudo que está atrasado para andar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o final do nosso conteúdo de inteligência de marketing. Então, a gente já vem falando, a gente já falou um pouquinho dos conceitos de marketing, já fizemos uma recapitulação, na verdade, né? A gente fez aí um breve, no começo da disciplina, nós fizemos aí uma breve compreensão, de novo, do que é o marketing, mercadológica 1, e aí a gente entrou na parte de inteligência de marketing, que é a primeira pauta do conteúdo, e que a nossa avaliação na próxima semana, tá? É exatamente sobre este conteúdo, o conteúdo dado até hoje. Então, a gente está aqui na disciplina, hoje é dia 20 de setembro, nós estamos na disciplina de Mercadológica 2. Gente, então, recapitulando no finalzinho da nossa aula passada, que é até para entender o que a gente vai entrar hoje para fechar a inteligência de marketing, nós já falamos sobre a inteligência de marketing, sobre pesquisa de marketing, qual a importância da gente entender qual é a necessidade desse consumidor, qual a importância da gente entender como que as empresas precisam se abastecer de dados, mas que mais do que dados, essas empresas precisam entender e transformar isso em informação. Quem tem informação, gente, tem tudo, né? Tá ótimo. Pode sair, Marcelo. Pede para entrar de novo que eu te aceito aqui. Então, gente, o que a gente tem que lembrar? O que eu quero que vocês lembrem da aula passada para a gente recapitular e fazer o fechamento desse conteúdo? Sobre o tráfego. O que é o tráfego, gente? O tráfego nada mais é, eu vou até inserir um slide, que quando eu estava vendo aqui, eu vi que faltou explicar para vocês exatamente o que é tráfego, então eu vou explicar aqui verbalmente, mas eu vou fazer um slide novo e vou colocar aí, tá bom? Tráfego, a própria palavra já diz. Tráfego é quando eu levo a pessoa de um lugar para o outro. Vamos imaginar de tráfego de trânsito, igual essa imagem tem aí. Como se fosse um trânsito. Eu estou conduzindo a pessoa que está em um lugar para outro, né? Nós falamos um pouquinho de tráfego orgânico, que é o que a gente vai falar aqui agora, tráfego pago, e o tráfego que é o que eu domino, né? Que é o do meu controle. Quando a gente pensa em tráfego, então eu tenho que entender que dentro da internet, no marketing digital, quando eu penso em inteligência de marketing, é quando eu consigo entender quem são as pessoas que precisam do meu produto e que às vezes nem elas sabem, mas quem são as pessoas? Olha como isso é interessante. Quando a gente pensa em inteligência de marketing, a gente está falando de quê? De entender esse consumidor. Tudo que a gente faz, tudo que a gente falou até aqui, na parte da teoria tradicional da pesquisa de marketing, qual que é o objetivo? O objetivo é sempre a gente conhecer cada vez mais e melhor esse consumidor. Essa é a ideia, gente. Quanto melhor você conhece uma pessoa, mais fácil você comprar um presente, não é verdade? Se você vai comprar um presente para sua melhor amiga, você compra fácil. Se você vai comprar um presente para uma pessoa do seu trabalho que você nem conversa, você não consegue pensar no que comprar. Ou você vai comprar qualquer coisa, ou você vai se esforçar para ver o que ela quer uma dica, o que ela precisa. Por quê? Quanto mais a gente conhece a pessoa, mais fácil da gente acertar. E aí que vem todo um conhecimento, um conteúdo da gente discutir persona. No marketing digital, o que é persona? A gente vai ver isso mais para frente. Mas só para vocês entenderem, persona nada mais é do que o seu público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Né? Só que a grande diferença disso tudo é que quando a gente pensa em público-alvo no marketing digital, a gente tem acesso, gente, a praticamente todos os dados dessa pessoa, né? A gente deixa rastros. Com a internet, com o marketing digital, a gente passa a deixar rastros. A gente já vem falando sobre isso, né? Em toda a rede. Então, nada mais é do que a gente explica, a gente conta, mesmo que sem querer, a gente conta para a rede, a gente conta quais são as nossas preferências, o que eu estou buscando, o que eu quero. Na aula passada, um de vocês até comentou comigo, nossa, professora, hoje
até o que você fala perto do celular, eles já estão captando, já começa a aparecer para você propaganda do que você fala. É verdade, porque a gente já viu que o comando de voz é uma o comando de voz é uma das grandes tendências que o marketing, inclusive, que o Kotler traz no último livro dele. Dentro das tecnologias que o Kotler traz e discute, ele já fala do comando de voz. E aí, por quê? Porque agora a gente tem vários, a gente tem o Google, a gente tem a Siri, a gente tem a Alexa. Então, assim, e tudo isso por quê? Por uma questão de comodidade. Ai, gente, quem que não gosta de comodidade? Quem que não gosta de pensar e plim, aquilo aparece para você? E é exatamente isso, eles analisam o nosso comportamento. A partir do momento que a análise do comportamento humano, a análise do comportamento desse consumidor, ela é mais compreendida, ela é mais percebida, ela é investigada, que é a base da inteligência de marketing, que é a nossa pauta. Então, a gente está falando de quê? Tudo isso a gente está falando sobre o quê? Inteligência de marketing, conhecer o meu consumidor na sua profundidade. E o marketing digital trouxe isso, gente, como deixa eu achar um termo aqui, deixa eu achar um termo bom aqui, com assertividade, né? Eu acho que essa palavra serve, com uma assertividade muito grande, porque agora ele consegue todos os dados que antes iam demandar muitos recursos para você coletar essa pesquisa, coletar os dados desse consumidor. Esse consumidor ia ter que querer participar dessa pesquisa, ia ter que querer colaborar com essa pesquisa, e simplesmente não. Simplesmente ele já deixa essas informações por onde ele passa na rede. E aí você tem os grandes players do mercado que utilizam esses dados, que é uma via de mão dupla, né? Então, essas pessoas recebem um serviço que lhes interessa, Instagram, Facebook, Google, você utiliza, entre aspas, gratuitamente, fecha aspas, todos esses serviços em troca dos seus dados. É uma troca, e a gente está disposto, né? Por quê? Porque estamos ali, colaborando com essas plataformas, deixando nossos rastros, nossos dados, e em contrapartida estamos recebendo as informações e recebendo os serviços que nos interessam. E essa é sempre uma via, porque é um marketing de quê? De relacionamento, certo? Então, você recebe um serviço ou um produto, em contrapartida, nesse caso, você fornece os seus dados. Olha só, é isso. Então, gente, quando a gente pensa nos tipos de tráfego que eu já falei, que nós já falamos na outra aula, eu tenho tráfego que eu controlo. O que eu controlo, gente? Eu controlo quando eu pago. Se é uma plataforma privada, se é uma plataforma se é uma plataforma privada, ou seja, existe uma empresa ganhando ali por trás, eu só controlo o serviço que eu pago. Então, o tráfego pago é o tráfego que eu controlo. Então, se eu tenho uma página no Instagram e eu quero controlar quem vai ver as minhas publicações, eu tenho que pagar por isso. Ah, Roberta, e se eu não quiser pagar? Eu vou entrar no tráfego que eu não controlo. E é o que a gente chama de tráfego orgânico. Ou seja, eu vou conhecer a plataforma, vou conhecer como funciona o algoritmo dessa plataforma, vou estudar para poder jogar o jogo dele, para melhorar cada vez mais o que a gente chama de alcance, ou seja, o número de pessoas que irão ver a minha publicação. Então, eu tenho tráfego, torna a dizer que eu controlo, porque eu pago, e aqui a gente traz um exemplo, eu vou falar hoje para vocês, dos grandes players, que é o Google Ads e o Facebook Ads, tá? O YouTube também é um grande player, mas o Google e o Facebook são os principais. E o tráfego que eu não controlo, que é o orgânico. O orgânico, que aí a gente tem o que a gente chama de church, que é o primeiro aí, que é o CO. Então, sempre que vocês forem falar de tráfego orgânico, né, que é o que a gente faz, eu tenho um Instagram, mas eu nunca paguei. Então, você trabalha só com orgânico. O que é o orgânico? É o que naturalmente, você vai crescer naturalmente, dentro, lógico, naturalmente, novamente, abre aspas, naturalmente, fecha aspas, por quê? Porque você vai seguir as regras da plataforma, que, novamente, é uma plataforma privada. Então, ela vive de recursos, ou seja, dos seus dados, tá?
E aí a gente tem os exemplos, que é o Facebook, você tem o Pinterest, você tem o LinkedIn, enfim, todas elas têm a versão paga, mas você também tem a versão gratuita, que é o orgânico, tá? E para quê, gente? A gente tem que ser esperto. Não dá para eu pagar sempre para alcançar as mesmas pessoas. Se eu já paguei para a plataforma, já alcancei aquelas pessoas, então eu tenho que tentar pagar menos. Eu tenho que tentar pagar menos, porque é uma questão de custo. É uma questão de custo para o marketing digital. Então, o que eu faço? Eu tento transformar essas pessoas que vieram a mim organicamente ou através do tráfego pago em tráfego proprietário. O que é proprietário? É meu. É meu e pronto, acabou. Então, quando a pessoa vai lá no tráfego pago e ela chega até mim, eu consegui coletar os dados dessa pessoa e colocar ela ou num grupo do Instagram, do Facebook, num grupo do WhatsApp, ou uma lista de transmissão, ou coletar o e-mail dela e fazer listas de funil de vendas. O importante é que eu tenha os dados dessa pessoa e não precise mais depender do tráfego orgânico ou pago para alcançar essas pessoas, tá? E aí eu utilizo o e-mail, utilizo o Instagram, que se tornam meus seguidores, eu utilizo o próprio WhatsApp, enfim. Então, o objetivo é sempre transformar o tipo de tráfego em tráfego proprietário. O que é lead, que eu também já falei na última aula? Nada mais é que uma qualificação de um contato. A pessoa deixa um e-mail, deixa o telefone, deixa algum dado para que você entre em contato com ela e não dependa mais das outras plataformas, tá? Qualquer visitante que informar os seus contatos em troca de algum tipo de conteúdo. E aí tem as trocas, né, do marketing de relacionamento, do marketing de conteúdo. A partir do momento que eu tenho algo que interessa essa pessoa, eu tenho algo que é do interesse dela, ela vai me fornecer o dado dela para que eu consiga. Eu posso fornecer, o que a gente tem como principais iscas aí no marketing digital? Eu tenho e-books, eu tenho eventos gratuitos, tenho palestras gratuitas, tenho amostras. Amostras é mais difícil porque, como a gente tem uma questão logística de entrega, a gente tem, consultorias gratuitas, mentorias gratuitas, serviços, né? A gente tem uma troca, quando eu falo de gente privada, tá? A gente tem uma troca de serviços e produtos por um contato dessa pessoa, que é o que a gente chama de lead. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que só porque a pessoa deixou um contato, ela já vai se tornar um cliente, ou vai se tornar uma venda, no caso do marketing, né? E não é bem assim. A gente tem aí, como eu já mostrei na aula passada, a cada 1000 leads para produtos, geralmente e serviços, né? Isso aí é mais no marketing, no infoproduto. A gente tem aí uma média de 10 clientes. 10 pessoas se tornam clientes. Então, é complicado mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente tem no marketing digital um universo enorme de pessoas que têm interesse no meu produto, que podem ter entrado naquela lista ali por vários motivos, eu tenho um número menor, bem menor, que é o que acabam se tornando meus clientes. E quando a gente pensa em funil de conteúdo, funil de vendas, toda essa ideia de funil do marketing digital que a gente vai trabalhar mais para frente, elas estão ligadas a esse desenho aí. Ou seja, eu tenho que ter muitas pessoas interessadas para que ao final eu consiga ter um quantitativo mínimo de vendas, né, de clientes. Quando eu penso em marketing de conteúdo, eu estou pensando em a quantidade, no topo do funil, que é um monte de leads ali, vamos supor, um monte de clientes, porque você está no Instagram. Se você está ali no Instagram, essas quantidades de pessoas que estão ali em cima, você tem que ter conteúdo de todos os tipos, não só conteúdo de venda. Por isso, você entra numa rede social de alguém, ela não pode só postar venda. A venda é para quem está pronto para comprar lá embaixo. Mas para quem é só um lead, que chegou agora, deixou o contato dele agora, você tem que falar um pouco de você, tem que falar da sua autoridade, tem que convencer essas pessoas de que você, sim, é a melhor opção para que ela consiga, que ela compre de você. Tá? É o que a gente chama de autoridade também no marketing digital. Agora, vamos entrar lá, vamos entender. Eu trouxe 3 grandes players para a gente fechar o nosso conteúdo de inteligência de marketing hoje, tá? Para a gente trabalhar essa na semana que vem. Primeira, eu queria saber o que vocês já ouviram falar sobre Big Data, sobre Big Data? Alguém já ouviu falar? Tem alguma noção para poder compartilhar com a gente? Já, sensacional. Já, uma tecnologia sensacional, Você usa ela?
Não tem essa capacidade, mas já ouvi falar dela. Acho que, não lembro que semestre que a gente estava tendo, eu acho que foi até com o Thiago. A gente falou um pouquinho sobre ela. Perfeito, então. Então, gente, é isso. O Big Data, e ele leva esse nome Big porque ele faz coisas que, por exemplo, o BI, que é outro Business Intelligence, né, não faz. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho. Então, nada mais é, gente, do que uma grande... Marcelo não conhece. Marcelo, imagina um grande, não só coletor, mas que te oferece insights, ele consegue fazer uma leitura dos dados que entram ali. Então, ele pega todos os dados e vai transformando isso em informação. E vai te dando direcionamentos com todos esses dados cruzados. Eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês daqui a pouco, mas assim, para vocês entenderem, o Big Data ele é uma análise de dados gerados em rede, através dos acessos a diferentes plataformas digitais. Também a gente junta também com dados que são estruturados. O que são dados estruturados? São dados que vêm da sua própria organização, que são ali, né, dados meio prontos, meio organizados. Então, o que o Big Data faz? Ele analisa todos esses dados que são gerados. Ele pega tudo isso e organiza esses dados. E, inclusive, está lá no último tópico, dados não estruturados. O que são dados não estruturados? Por exemplo, você pode saber o que as pessoas falaram nas últimas, 24 horas no Twitter. Quais são os pontos igual eu coloquei ali, desejos, necessidades, insatisfações. Quais são as insatisfações? O que as pessoas estão relatando? O que elas estão mais comentando? O que são as coisas mais ditas? Uma coisa que você pode fazer é jogar no Google assunto mais discutido no Twitter hoje. E lá já vai aparecer para você. Então, assim, tudo isso são coisas que são dados que vão ser... E tudo isso é inteligência de marketing, gente. O grande boom que o Big Data trouxe para a inteligência de marketing é a parte de organizar todas essas informações, que era um grande calcanhar de Aquiles do marketing. Por quê? Porque nós tínhamos informações, lembra que nós falamos na teoria? Informações soltas, informações de setores que não conversavam, era tudo muito manual. E hoje você consegue ter esses acessos de uma forma muito mais rápida. Esses acessos, e não só acesso, como ele cria os insights para você. Ele te dá uma informação para que você possa tomar. Carolina, existem várias ferramentas, tá? Existem ferramentas do Big Data que eles são gratuitos, que na verdade você vai gastar com quem? Com o profissional de análise de dados. O analista de dados é quem vai fazer o Big Data para você. Ele vai, por exemplo, se você entra no Facebook, as informações são gratuitas, no Google, parte das informações são gratuitas. Grande parte dessas informações hoje elas são gratuitas, né? Você tem plataformas pagas? Tem. Mas você tem muita informação gratuita que você consegue trabalhar. Mas quem vai fazer isso? Um cientista de dados. Um analista de dados vai fazer isso. E a gente tem grandes cases no Brasil que fazem isso com uma tecnologia de ponta e super bem. Magazine Luiza é um exemplo disso. Eles fazem isso de uma forma excepcional. Qual que é o outro que eu estava estudando? Eu acho que esse vídeo ele vai até falar no final, os grandes players que a gente tem no mercado, que fazem isso no Brasil hoje. A Nubank faz isso. A Nubank faz isso super bem. Então, ela analisa todos esses dados. Então, assim, é super interessante a capacidade que o Big Data tem de fornecer informações de fontes diferentes, entendeu? E te entregar isso. Isso é muito rico. Lembra que nós falamos no Marketing 5.0? Eu não sei se eu já cheguei a entrar com vocês no Marketing 5.0, eu acredito que sim, na aula passada. No Marketing 5.0, quando a gente falou sobre essa parte de entender os perfis, uma das grandes tendências, entender os perfis desse comportamento do consumidor, como que a gente vai traçar o perfil dessas pessoas para a gente ser mais assertivo nas nossas entregas. O Big Data tem uma grande influência nisso, tá? Então, esses dados, eles oferecem insights rápidos e preciosos, né? Com o intuito de otimizar os negócios e gerar mais valor para o cliente. Então, sempre o foco é atender melhor esse cliente. Sempre o foco é fazer com que esse cliente se sinta contemplado. Porque a partir do momento que ele se sente contemplado, a gente está falando de gerar negócios, né? Então, tudo isso sempre com o objetivo de gerar um relacionamento, de gerar um negócio, tá? Eu vou passar para vocês um videozinho aqui.
Deixa eu ver se vai dar certo passar aqui, só vou ter que parar para passar. Vou ter que parar para passar. Espera aí só um pouquinho. Big Data hoje é um tema que ele precisa estar muito presente porque Vê se o som vai sair, me avisem, tá? Big Data hoje é um tema que ele precisa estar muito presente porque ele é um conceito muito amplo e que leva a gente, às vezes, até a confundir alguns detalhes aí de que a gente passa hoje nas necessidades de negócio, tecnologia e afins. E Big Data nada mais é do que... Tá dando certo, gente? O som? Alguém me responde? Tá dando certo? Então tá. Então vou dar Oi, Pro. Eu tava ouvindo, depois parou, agora voltou. Tá, então vamos lá. Qualquer coisa vocês me falam aí no chat, tá? A gente trabalhar bem os dados que a gente tem disponíveis. E por que ele, né? Por que a gente está falando de dados e coloca essa palavrinha big no começo? Porque hoje a gente tem uma profusão desses dados disponíveis. E não estão disponíveis só para as grandes empresas que tinham isso, né? Há décadas atrás, só as grandes corporações tinham montanhas de dados para trabalhar, sejam de pesquisa, de consumidores, sejam de vendas, transações e afins. Mas hoje a gente consegue grandes volumes de dados disponíveis muito fácil, em qualquer plataforma, em qualquer idioma, para trabalhar percepção do consumidor, para trabalhar a voz do consumidor, quando ele reclama muito em qualquer rede social, quando ele fala o que ele quer, quando ele fala o que ele pensa, quando ele compartilha suas ideias. Então, a gente tem que começar a enxergar o Big Data como toda essa quantidade de dados digitalizados que a sociedade está produzindo hoje em dia e que estão aí disponíveis para a gente trabalhar com negócio, com tecnologia e outras áreas, inclusive medicina e psicologia, para a gente acabar melhorando a nossa sociedade. E não é um tema que a gente deveria tratar como um bicho de 7 cabeças, porque o Big Data, ele assusta porque ele tem toda essa tecnologia nova, esses novos players do mercado que estão, né, enfim, dominando, como Google, Facebook, Oracle e afins, e são players que assustam pelo tamanho e quantidade de pessoas que eles colocam em cima disso, mas nada mais é do que a evolução do que a gente já tem em computação, do que a gente já tem em estatística, do que a gente já tem de entendimento do comportamento humano, né? E se a gente começa a atualizar as nossas grades curriculares, atualizar os cursos de graduação que a gente tem, de quem já estuda um pouquinho de estatística, vai conhecer um pouquinho sobre como processar grandes volumes de dados, quem estuda já tecnologia, saber como usar isso para otimizar as relações online que a gente já tem, ou as relações de negócio, relações de comércio que a gente já tem, ele acaba, enfim, evoluindo para um lado muito mais interessante do que
com o conteúdo que a gente tem hoje nas graduações. Então, a gente precisa trazer isso e renovar o que a gente tem na graduação, porque senão a graduação, como já há alguns anos acontece, ela não prepara mais os profissionais para o mercado. Ela prepara profissionais em áreas, né, que hoje precisam ser complementadas. Né? Tem muita gente que sai da graduação já procurando uma pós-graduação porque o mercado já exige um conhecimento extra, né? Como se você precisasse de um estagiário já com experiência. E é esquisito, né? A gente precisa trabalhar isso um pouco mais. Não só em trazer mais conteúdo e formar mais gente, mas a gente precisa aproximar o mundo acadêmico do mundo das empresas, né? A gente tem algumas poucas experiências interessantes, alguns laboratórios, seja de dados ou de varejo, em algumas faculdades. Nós temos alguns centros de estatística aplicada em outras universidades, mas a gente precisa mais disso. A gente precisa produzir conhecimento na universidade, aplicar no mercado e que os dois se beneficiem disso, e não tratar as duas coisas separadas, né? Uma das áreas aqui, eu acho que a gente tem uma maior profusão de dados para trabalhar hoje em dia é a área de marketing e publicidade, né? Não só porque a gente hoje faz bastante, tem bastante iniciativas em marketing, né, que a gente poderia extrair bastante dados, mas porque o consumidor está cada vez mais complexo. O consumidor hoje, para ele tomar a decisão de um produto, que antes era uma janela de decisão média ou complexa, né, como a compra de um carro, hoje ele passa por mais de 500 pontos de contato com empresas diferentes para conseguir tomar essa decisão. E a gente continua ainda fazendo plano de mídia, imaginando só, eu vou usar televisão para fazer awareness, vou utilizar jornais ou revistas para fazer um pouco de consideração e intenção, porque é mais focado nesse mercado automobilístico em alguns pontos, e vou usar a internet para fazer somente a coleta desse volume, né, dessa demanda que eu gerei em awareness, ou seja, pegar bastante a intenção e a possibilidade de decisão de compra ali. Mas o consumidor é mais complexo que isso. Imagina que com o Big Data a gente pode juntar essas interações do mundo físico com as interações do mundo digital, que hoje são muito granulares. A gente consegue saber se a pessoa olhou deu scroll e olhou para um banner ou clicou num banner em determinado momento e quantas vezes foi, e juntar tudo isso num grande modelo para que a gente consiga falar, olha, esses consumidores que tiveram essa intenção demonstrada aqui, eles passaram por esse outro ponto de jornada, e a gente deveria hoje distribuir essa mídia de uma maneira um pouquinho mais para aquele veículo, um pouquinho mais para aquele outro, e essas pequenas mudanças causam hoje grandes impactos no resultado das empresas, né? Falando das ações de aquisição, de retenção, de relacionamento. Antes a gente tinha uma coisa muito intuitiva, né? Ou de conhecer poucos dados ou de grandes tendências. Agora a gente consegue saber isso pormenorizado, porque a gente tem esse grande volume de dados e ajuda a gente a fazer modelos mais precisos. Então, a gente precisa trabalhar o plano de mídia com um planejamento omnichannel e com dados multicanais e fazer um bom trabalho de atribuição e modelagem do mix de mídia para que a gente consiga chegar num uso mais racional do dinheiro, do investimento em mídia. A gente deveria utilizar muito mais os dados para alimentar a criação de informação. Do mesmo jeito que as pesquisas tiveram um papel fundamental nas últimas décadas em fornecer para as marcas e para os criativos informações valiosas sobre os consumidores para novas ideias de produto, novas ideias de comunicação, o Big Data faz isso num grau exponencial muito maior. A gente consegue estar atento ao que o consumidor está falando nas últimas 12 horas pelo Twitter, encontrar algumas correlações interessantes, alguns pontos bem específicos, uns pontos de inflexão interessantes, e daí a criatividade rola solta, né? Para mim, a gente tem que trabalhar mais isso e com menos medo, porque senão a gente vai acabar colocando os dois em lados opostos. Quem trabalha com dados, né, quer trabalhar os dados da melhor maneira sem a influência da criatividade ou da subjetividade, e quem é da criação não quer ver os dados porque acha que a decisão vai ser totalmente financeira e numérica, né? Não é isso. A gente tem que trabalhar as duas coisas em conjunto. A maioria dos grandes players e dos grandes anunciantes investem até quase que a mesma quantia nos principais veículos. Só que alguns você lembra mais, né? Alguns você usa mais, alguns você tem um retorno diferente em relação à lembrança de marca, uso de marca, preferência e, no final, até a receita que aquilo gera para a empresa. Por que isso? Porque a criatividade tem um papel fundamental. A gente não pode falar que com dados eu resolvo tudo e os robôs agora vão tomar o lugar dos criativos. Não é isso. Na verdade, os criativos eles têm um papel fundamental que os robôs não têm, e vai demorar para os robôs terem essa veia subjetiva e essa veia criativa para substituir essa função. Então, a gente precisa trabalhar a criatividade alimentada pelos dados e os dados ajudando a
a empoderar essa criatividade, né? Para mim é um jogo de ganha-ganha, a gente só precisa perder os medos. É muito interessante a gente ver que nós temos casos de nível mundial, de nível global aqui no Brasil acontecendo, e muita gente nem sequer conhece, né? Se a gente for enumerar alguns, a gente está falando aqui de Nubank, estamos falando de Magazine Luiza, estamos falando de OLX, estamos falando de Buscapé, estamos falando de empresas que hoje têm equipes de Big Data, inteligência artificial e Deep Learning e várias outras técnicas que estão usando isso com as melhores tecnologias e técnicas do mercado, né? E pouca gente conhece, pouca gente interage, pouca gente aproveita isso tudo que a gente tem aqui no Brasil, e a gente acaba, né, ficando com aquela síndrome de país vira-lata e que só fazem isso bem em outros países. Não é verdade, né? A gente tem muitos bons exemplos. Ainda não citei Vivo e Serasa, por exemplo. Vivo está trabalhando num núcleo de inteligência artificial muito interessante aqui no Brasil, e Serasa já trabalha isso há anos. Tem um laboratório lá de Big Data e de inteligência também muito, mas muito profundo. A gente tem hoje um potencial bem grande, porque nós formamos bastante desenvolvedores, nós formamos bastante matemáticos, nós formamos bastante comunicólogos, não no volume que a gente gostaria ainda, a gente precisa de mais, mas a gente tem muita gente interessada aqui, muita gente se virando para fazer isso acontecer. E a gente precisa assim, expor e comunicar melhor esses bons casos para a gente atrair mais gente para trabalhar nesse mercado. Deu para vocês ouvirem bem? Sim. Tá, o que vocês acharam de mais interessante que ele falou? Uma coisa que vocês pescaram, assim, no que ele falou, que vocês acharam interessante? Alguma coisa que vocês queiram destacar? Gente, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é que existem muitas plataformas que levantam dados. Mas a gente já vem falando isso desde a nossa primeira aula, tá? A gente está falando sobre pessoas, sobre transformar dados em informação. Quando ele fala, por exemplo, dos players que a gente tem no mercado do Brasil, que são referência, e eu, né, tinha até esquecido que ele comentou o Serasa, olha que interessante, né? Como um dos grandes que tem uma equipe. E aí é o que é mais interessante. O que faz um setor de Big Data, né, dentro de uma empresa, ser forte são as pessoas. E por que as pessoas? Vamos ver. Quem dá mais? Por que vocês acham que são as pessoas que vão fazer diferença ali dentro desse setor? Por que no setor ali de dados, né, de gerenciamento de dados, por que são as pessoas que vão fazer grande diferença nesse setor? Porque a gente está falando, gente, de informação, a gente não está falando de dados. O que você faz com um monte de dados solto? Então, vai conforme a necessidade, exatamente, Marcelo. Porque a gente está falando de você ter um objetivo, qual que é o objetivo que a empresa quer, o que ela pretende, o que ela tem que conhecer. Se você tem uma empresa igual o Serasa, com uma empresa de crédito, né, de análise de crédito, o que você tem que perceber, quais os dados vão casar para aquilo, o que você precisa descobrir, qual informação a sua empresa precisa. Porque dados, gente, dados tem em qualquer lugar. O que o público quer no momento, exatamente o que o público quer, e a empresa está tentando, deixa eu até ler aqui, que só abriu a janelinha, vai conforme a necessidade, que o Marcelo falou, o que o público quer no momento e que a empresa está atenta quanto a isso, exatamente. Muitas das coisas que a empresa também, Marcelo, nem está atenta, mas é o setor de dados que vai falar para ela. São os analistas de dados que vão falar das tendências. Por que nós já falamos isso? Por que o Instagram muda tanto? Por que o Facebook atualiza tanto? Por que o Google atualiza? Tem tantas atualizações de algoritmo, de comportamento. E sempre vai ser assim, porque eles estão nos observando. Eles estão observando as necessidades, exatamente, Marcelo, as necessidades. Sim, entendi que foi isso que você quis dizer. Então, eles estão analisando a necessidade que a gente tem, e o objetivo é sempre suprir, atender, trabalhar quais são as intenções desse consumidor. Então, o Big Data, ele vem para fornecer, principalmente o setor de marketing, que é o que o professor fala no vídeo, sobre essa questão da gente poder entregar uma quantidade de informações que não necessariamente aquelas informações que a gente já tinha na inteligência de marketing
antes, né, no Intelligence Business, no Business Intelligence, ou seja, no BI, que são dados estruturados de dentro da empresa. Não. Hoje você pode casar os dados que estão no mundo físico da empresa com os dados não estruturados que estão nas redes, estão os rastros das redes da internet. Juntar tudo isso e produzir informação de ponta para que você consiga se destacar no mercado, para que essas empresas consigam ganhar mercado, consigam, de fato, atender as reais necessidades desse consumidor. E muitas das vezes o consumidor nem sabe o que ele precisa, mas pelos dados, pelo comportamento, a gente consegue surpreender eles com alguma alteração de produto, com alguma revalidação de algum serviço, enfim. Continuando, então, aqui o nosso conteúdo, deixa eu postar aqui de novo. Aí a gente entra em outro grande fornecedor de dados, inclusive utilizado pelo Big Data, tá? Que é o Google Ads. O que é o Google Ads? O Google Ads, ele nada mais é que a plataforma, que é o mundo da Google. Gente, o Google é um dos grandes players do mercado. A quantidade de produto e serviço que o Google tem. O Google tem produtos e serviços para tudo quanto é negócio, gente. É impressionante. O Marcelo contribuiu aqui, ó. Propaganda nas redes sociais, o que a gente pesquisa é fora do comum. E tudo isso, então, aceito. Todos estão aceitos no que li e concordo, que clicamos e damos uma olhada. Mas é o Big Data que fornece? Não. Esse aí, Marcelo, é o Facebook que a gente vai entrar hoje também, tá? Cada plataforma, e aí vamos lembrar o seguinte, gente, o Google, ele tem um dono, o Google, ele tem um dono, ele é uma empresa. O grupo do Facebook é uma outra empresa, que hoje tem Facebook, Instagram, WhatsApp, são todos dentro do Facebook. Então, eu trouxe esses dois para a gente entender. O Big Data, os analistas de dados, na verdade, eles vão pegar dados de todos esses lugares. Eles vão cruzar dados do Twitter, das redes sociais, de plataformas. Por quê? Hoje, quando você fala em inteligência de marketing, quando você entra numa página, vamos supor que alguém te ofereceu um curso. Você fizeram um anúncio lá, você clicou nesse anúncio e você caiu numa página de alguém que está vendendo alguma coisa, algum curso, algum serviço, enfim. Todo o tempo que você rola a página para baixo, os lugares que você clica, o tempo que você assistiu um vídeo que tem nessa página, tudo isso são pontos que a gente chama de mapeamento, né? A gente mapeia a jornada desse cliente dentro desse site. Então, você consegue saber, por exemplo, se o Marcelo entrou, se a Amanda entrou no site, se ela clicou, qual botão ela clicou, qual ela se interessou, o tempo que ela assistiu o vídeo, né? Enfim, tudo isso é mapeado, né? Para a gente entender o comportamento, quais desses pontos foram mais importantes quais produtos que mais interessaram numa plataforma, por exemplo. Quando você entra num marketplace, por exemplo, com americanos, o que você pesquisou, eles vão cruzando as informações, é o que eles vão te mostrar a próxima vez que você entrar. Entendeu? É onde eles vão te fazer um remarketing, vai chegar no seu e-mail a proposta, o desconto daquele produto. Tudo isso porque é mapeado. Então, o Big Data, o que ele faz? Ele pega informações de todas essas plataformas e ele cruza essas informações, tá? São o que a gente chama de informações não estruturadas, né? Que não estão soltas e eles têm o objetivo de organizar tudo isso. Por isso que são pessoas, né? Existem aplicativos que fazem reunião desses dados? Existe. Mas são as pessoas que vão pegar esse monte de dados solto, né? E organizar e criar conseguir ter uma informação. O Big Data, ele ajuda, mas as pessoas que vão ser os responsáveis por criar os objetivos e tentar ajustar tudo isso. E aí, gente, quando a gente pensa em Google Ads, a gente está falando o quê? O Google, se você vai entrar para fazer um anúncio, vamos sempre olhar, eu gosto sempre da gente olhar com o olhar de consumidor para isso tudo. Vamos imaginar que nós estamos no Google. O Google, ele tem duas formas de você anunciar nele. Tá? De você pagar para fazer um tráfego pago, um tráfego que eu controlo. O primeiro deles é o buscador, ou seja, você é o maior buscador do mundo, né? De informação. Então, o que você faz? Você vai lá e clica preço do iPhone 13. É uma informação que você está buscando, certo? Então, qual que é a grande vantagem de você anunciar no Google? Você já está anunciando para quem está procurando
o seu produto ou serviço. Então, quando você vai fazer um anúncio no Google, ele é completamente diferente de um anúncio no Facebook. Completamente diferente. Por quê? Porque quando você vai para o Google, você está buscando já algo. E no Facebook, não. No Facebook, a pessoa está na rede social para interagir, para ver várias coisas, para se informar. E aí você oferece um produto. Entende como a pegada é diferente? A pegada de anúncio é diferente? Então, são completamente diferentes as estratégias que você usa no Google Ads e no Facebook Ads. Mas, se vocês entenderem, quando você vai criar um anúncio, fazer um tráfego pago, tirar essa pessoa da onde ela está no Google, por exemplo, fazer uma pesquisa, para ir para a sua página, para verificar e comprar de você, ler o seu conteúdo, você vai usar os buscadores. Então, para buscador, você tem uma estratégia diferente. Então, você vai pesquisar, vai colocar ali palavras-chave, as palavras-chave que mais são pesquisadas por essas pessoas. Inclusive, o próprio Google te dá uma ferramenta para isso, para você saber quais as palavras mais pesquisadas sobre aquele assunto, né? Te dando sugestões de palavra-chave. Porque qual que é a intenção do Google? A intenção do Google, gente, é sempre otimizar o resultado da pessoa que está buscando, do cliente dela. Quem é o cliente dela? É você ou é a pessoa que está lá acessando? Com quem você acha que o Google se preocupa mais? Com você, que é anunciante, empresa, ou com a pessoa que está lá buscando alguma coisa no Google? O que vocês acham que eles se interessam mais? Fala aí para mim. Quem você acha que é mais interessante para o Google agradar? O cara que está pesquisando ou a empresa que está anunciando? Ninguém vai se atrever a responder. Quem vocês acham que o Google mais se preocupa, mais quer agradar? Quem está buscando, Marcelo, é isso mesmo. Por quê? Porque o Google só é o Google porque ele é um ótimo buscador e porque as pessoas estão lá dentro. As empresas só querem anunciar porque as pessoas gostam do Google. Então, quem vai se adequar nos anúncios vão ser as empresas. E aí o Google cria várias formas, várias restrições, ele cria qualidade dos anúncios, ele te fala qual o tamanho da sua qualidade, tamanho é ótimo, né? Qual a qualidade do seu anúncio, do seu texto, se tá tendo performance, se não está tendo. Exatamente, tem que ter público, é isso mesmo, Marcelo, esse é o raciocínio. Se não tiver público, as pessoas vão anunciar para quem? Então, ele cuida muito. Então, o Google, o algoritmo do Google, como eu trago no slide, ele considera coisas importantes para quem? Para o buscador, para a pessoa que busca. Então, por exemplo, trouxe 4 pontos, mas ele faz várias outras análises do algoritmo, porque o algoritmo do Google ele é bem complexo, sabe? Mas eu trouxe esses 4 para vocês entenderem de forma bem prática. O que vai determinar isso no orgânico que você não pagou? Porque se você pagou, ele vai jogar o seu lá em cima, tá? Tem um sistema de leilão no Google Ads, onde as empresas que pagam mais ficam em melhor colocação, tá? São aquelas primeiras que aparecem. Só que você pode aparecer de forma orgânica também, ou seja, sem pagar, né? Mas esses pontos do algoritmo, eles são avaliados também no pago. Primeira coisa, eles vão analisar a intenção do usuário. Como assim? Como assim? Por exemplo, se eu pesquisei lá, preço do iPhone, significa que eu estou querendo comprar um iPhone, eu quero saber o preço que eu quero comprar. Então, ele vai me direcionar para lugares que estão, para empresas que vão me oferecer, né, preço desse iPhone, que vendem esse iPhone. Mas se eu pesquisar assim, o iPhone 13 vale a pena? Eles já vão me mandar para quê? Eles já vão me mandar para páginas de avaliação de desempenho, de opinião de clientes, opinião de quem já comprou, opinião de especialistas. Então, ele sempre vai depender muito, e essa é a parte mais difícil de você criar os anúncios no Google, é de você deixar a sua intenção, você entender qual é a intenção do usuário que você vai atingir e deixar isso muito claro nas suas palavras-chave. Por quê? É um direcionamento por palavras-chave por se tratar de um buscador. Então, ele vai associar as palavras-chave para encontrar o melhor conteúdo para aquela pessoa. O Google pretende sempre que na primeira busca a pessoa ache. Ele já quer que a pessoa ache de primeira, porque quanto melhor ele for entregar o que a pessoa busca, da intenção do usuário, quanto melhor o Google for para entregar o resultado que vai ao encontro da intenção desse usuário,
melhor a plataforma vai ser considerada. Então, a primeira coisa que ele vai analisar é a intenção do usuário. É tentar entregar para ele algo que ele tenha procurado ali. E ele faz isso, gente, de uma maestria, trocando, por exemplo, roupa de ginástica. Roupa de ginástica, ele vai te entregar para fornecedor de compra, para novos modelos. Agora, roupa ginástica, ele vai te entregar um resultado diferente. Ele analisa, ele tem trocas, onde conjunções e palavras fazem diferença para ele entender a sua intenção na sua busca, tá? Então, agora tem outra forma de você anunciar no Google. Além de você anunciar no Google pelo buscador, você também tem a opção de anunciar nos famosos displays. O que são os displays? Os displays são as páginas parceiras do Google, né? Então, as páginas parceiras do Google, e também essas páginas parceiras acabam sendo beneficiadas na busca, né? Mas, enfim, essas parceiras você autoriza que o Google coloque as propagandas lá dentro. É por isso que às vezes você acessa uma página nada a ver e lá tem a propaganda dos tênis que você buscou, você procurou, o iPhone 13 que você pesquisou está aparecendo ali. Por quê? Porque você não está no Google, no buscador do Google, você está em uma outra página e mesmo assim o anúncio do Google te persegue, né? Por quê? Porque são os chamados displays, são a outra forma de você anunciar dentro da plataforma do Google, tá? E aí, gente, existem formas de otimizar essa busca. O objetivo dele é sempre otimizar a busca para esse usuário. E aí ele coloca 4 pontos aí que o algoritmo analisa, né, para fazer isso com mais perfeição. Primeiro é a intenção desse usuário. Qual que é a intenção desse usuário? Foi o que eu falei para vocês. Então, você comparar um preço, você querer saber sobre o aparelho, são coisas diferentes, são intenções diferentes. E o Google trabalha para conseguir fazer essa leitura da melhor forma possível. Entregar o resultado dessa busca da melhor forma possível. O segundo ponto, gente, é o melhor conteúdo de todos. Ou seja, aquelas pessoas que entraram, quanto mais pessoas entrarem naquele site, permanecerem naquele site o tempo, o Google vai entender que é um conteúdo bom. É diferente você clicar e já sair daquele conteúdo, voltar para a página do Google, fechar a página e voltar. Então, o Google vai analisar que aquela página não é tão boa. Então, quanto melhor for o conteúdo, mais você reter as pessoas naquele conteúdo, mais o Google vai te indicar aí como as primeiras linhas também de pesquisa. Outra questão que pesa muito para o Google te indicar como uma das primeiras pesquisas é a velocidade de carregamento da sua página. Tem muita gente que faz página que não é própria, né? Então, se hospeda a página tanto faz a configuração dessa página em ferramentas como o WordPress, né? São páginas, são aplicativos prontos para a gente fazer página. Mas que às vezes a velocidade de carregamento dele não é tão boa. E isso prejudica muito a entrega do seu conteúdo no Google. Por quê? Pensa, você é um usuário. Vamos sempre olhar com o olhar do usuário, tá? Você é um usuário. Você clicou e a página não carrega, você já vai para outro. Então, o Google, como ele quer otimizar a busca, otimizar a experiência, fazer com que essa pessoa fique satisfeita o mais rápido possível, que a necessidade dela, a busca dela seja atendida o mais rápido possível, a velocidade de carregamento também é considerada. Outro ponto que eu achei interessante trazer para vocês também é que o Google sabe que a grande maioria das pessoas pesquisam as coisas no Google pelo celular, pelo mobile. Então, o que eles fazem? Eles priorizam aquelas páginas que têm uma preocupação de layout, uma preocupação de entrega de conteúdo também para os smartphones e os mobiles, né, que são os móveis. Então, isso é outro ponto importante também. Olha quanta coisa, gente, o Google considera para mostrar uma página lá no começo, bem no início das nossas buscas. E tem outros pontos que eu nem trouxe, que são mais parte técnica mesmo, que a gente não ia... Que a ideia aqui não era uma aula de Google Ads, é que vocês entenderem o funcionamento dessa inteligência de marketing. Como que isso influencia, hoje, as empresas a gerarem um anúncio, né? Como que isso influencia para o consumidor e como isso influencia as empresas, né? Eu trouxe um videozinho aí, mas vou deixar para vocês verem em casa, por causa do horário, tá? Porque eu tenho como meta aí até sempre 1 hora com vocês. E aí eu tenho trago por último aí o Facebook Ads. O que é o Facebook Ads? O Facebook Ads, gente, é a plataforma feita para negócios, para qualquer tipo de negócios e empresas. O Facebook, assim como o Google, eles têm um mundo apropriado e desenhado para o empresário, para o empreendedor. Eles fazem uma entrega maravilhosa para que você consiga fazer seus anúncios
e para que eles sejam mais assertivos possíveis, ou seja, quanto melhor o desempenho da sua empresa, você pagando por essa ferramenta, mais você vai querer pagar por essa ferramenta, certo? Então, isso que eles fazem, eles oferecem, o Facebook oferece uma puta de uma estrutura voltada para o empresário. Primeiro, para que você consiga anunciar no Facebook Ads, você tem que ter um perfil pessoal. A Beatriz resolveu abrir um negócio, ela quer abrir uma página, vai ter que estar no nome dela. O perfil é da Beatriz e ela abriu uma página de hambúrguer artesanal. Aí o nome do hambúrguer é Hambúrguer Feliz. Tá tudo bem, mas ninguém sabe que é da Beatriz. O Facebook sabe. O Facebook sabe, lá também fala que o proprietário é a Beatriz. Por quê? Não, gente, não dá para tentar. Já teve a época onde as pessoas tentavam burlar as páginas, ainda tem, né? Mas o Facebook tem ficado cada vez mais enjoado por conta da legislação de não assumir responsabilidade. Para você ter uma ideia, você, dependendo do negócio, já falei para vocês, você tem que postar foto do seu RG, comprovante de endereço. O Google Ads, gente, para você anunciar, eles mandam uma carta para o endereço da sua casa. Olha só, estamos no mundo do Google. Eles mandam uma carta para a sua casa do Google Ads para você confirmar o código dentro da plataforma do Google. Para ter certeza que é uma pessoa física e não é um robô que recebeu a carta com o seu nome, com o seu CPF. Recebi a carta da minha casa e confirmei e aprovei. E o Google sabe que eu sou uma pessoa física e que estou naquele endereço. Tá? Para vocês verem como a preocupação de grandes plataformas, de grandes players mundiais, sempre tem. Você já fez isso? Pronto, então você já fez o cadastro lá no Google Ads e chegou a cartinha para você, Marcelo? Já fiz também. É isso aí, nosso papel é testar a ferramenta. Perfeito, é isso mesmo. Então, por que eles fazem isso, Marcelo? Justamente para garantir que é uma pessoa física, que ela vai se responsabilizar pelo que ela está postando, tá? Bem, gente, então, para você fazer um anúncio no Facebook, você tem que ter uma página pessoal, com o seu RG, com o seu CPF, com seus dados de endereço ali, tá? E hoje, gente, em 2021 agora, a gente tem uma novidade dentro do Facebook. Por quê? Você tem 3 formas de como empreendedor ou negócio, de anunciar pelo Facebook. Você pode apertar aquele famoso botãozinho azul que aparece no Instagram e aparece no Facebook, promova a sua publicação, e eles fazem indicações. A sua publicação teve não sei quantos % de interação, aumente o seu alcance, né? E tem ali o botãozinho azul. Esse é o primeiro, tá? Que você vai fazer pela sua própria página. O segundo que você consegue é novidade agora. Por quê? Porque antes a gente só tinha páginas dessa forma, do botãozinho azul, e o que a gente chama de gerenciador de negócios dentro do Facebook. Só que o gerenciador de negócios dentro do Facebook, ele era muito complexo, ele é complexo, né? Existem muitos dados que têm que ser preenchidos. Então, deixava o empreendedor muito perdido nessa situação toda. Então, o que ele fez? Ele criou agora em 2021 um intermediário para empresário e empreendedor iniciantes, que é o Business Suite. O que é o Business Suite? Só para explicar bem rapidamente para vocês. Nada mais é do que um gerenciador também para negócio, só que para iniciantes, ou seja, a pessoa não precisa preencher tantos dados quanto gerenciador de negócios. Ele é mais simples, então a pessoa consegue... Porque o grande lance do marketing digital e do tráfego pago é você testar criativo, testar público, conhecer esse público. Então, assim, isso é uma fase que o Business Suite, a forma que ele simplificou hoje para os empresários iniciantes, ele facilitou muito a gestão desses anúncios via Facebook. Então, novamente, por que o Facebook fez isso? Por analisar o comportamento dos usuários, analisar que essas pessoas estavam com dificuldade, desistiam, achavam que o gerenciador de negócios não era tão bom, justamente por não saberem mexer na ferramenta. E aí, quando a gente pensa no sucesso do cliente, que é um ambiente, é um setor de marketing dentro das grandes empresas, principalmente de software, eles analisam qual o sucesso do cliente, porque muitas das vezes o produto é muito bom, mas a forma que o usuário, né, não consegue trabalhar o produto, a satisfação dele fica limitada, então o problema não é no produto, e ele acaba atribuindo o problema ao produto e não a ele, a falta de expertise dele em lidar com isso.
Então, quando a gente pensa no Facebook, é pensando justamente no sucesso do cliente, para que ele consiga ter resultados com a plataforma, é que ele criou agora, em 2021, o Business Suite, que é para empresários intermediários. E o gerenciador de negócios, que é feito geralmente por agências, né, por pessoas que já são da área, pessoas que já estão acostumadas a mexer com a ferramenta, que já sabem, né, já tratam ela de forma bem mais simples. Então, hoje o Facebook ele tem essas 3 plataformas, as 3 formas de você vai anunciar, né? Voltando, o Google ele trabalha com o buscador e com os displays, que são os sites parceiros, e o Facebook, dentro da própria plataforma dele, ele tem essas 3 ferramentas. Ou você promove as publicações, ou você tem o Business Suite para iniciantes. Ah, Roberto, como é que eu acesso? Como é que eu acho? Você não acha. Quem te acha são eles. Se você entrou lá na sua página, e a sua página já apareceu para o seu Business Suite, é porque você está apto. Se você já entrou direto em gerenciador de negócio, é porque você tem uma maturidade já na página, já faz uns anúncios e você já está apto para ir direto para o gerenciador. Quem faz essa triagem é o próprio Facebook. Para fechar, gente, o nosso conteúdo, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando a gente pensa no Facebook em se tratando de inteligência de marketing, quando você já conhece bem o seu público-alvo, a sua persona, os traços, o que ela precisa, o que ela busca, você já tem uma estratégia montada, você já está com um profissional, você já conseguiu fazer esse desenho, é muito mais fácil você desenhar esses públicos dentro de gerenciador de negócios. Você já sabe que é mulher, faixa etária, preferências, só que eu posso considerar também, por exemplo, comportamento. Essa pessoa é um empreendedora, essa pessoa, ela busca cuidar da vida, da alimentação saudável. Eu consigo, inclusive, colocar comportamento dentro desses anúncios. Porque a pessoa é dinâmica, nós somos complexos enquanto seres humanos. Então, não é só a minha idade, meu sexo que me define. Me define minhas preferências, me define meus comportamentos. Então, isso também é. Outra coisa que eu posso também considerar nos meus anúncios é verificar quais pessoas interagiram com a minha publicação. Eu fiz uma postagem, quantas pessoas interagiram, curtiram, comentaram a minha publicação. Isso também é considerado. E quando pensa de interações, gente, tem uma ferramenta no Google, no Facebook, que é o Views, né, de vídeo. Então, por exemplo, eu posto um vídeo de 2 minutos. A pessoa não curtiu, não fez nada, mas eu consigo mapear quem são as pessoas que assistiram mais de 15% do meu vídeo, mais de 30% do meu vídeo, ou seja, se interessarem em até determinado ponto no meu conteúdo. Eu consigo transformar essas pessoas em um público também. Olha que interessante. E por último, gente, o que a inteligência artificial do Facebook faz? Ele pega tudo isso que você fez, essas interações, públicos, comportamento, ele gera os anúncios a partir eu tinha visto esse número em algum lugar, a partir de 50 interações, ele já começa a criar o que ele chama de públicos semelhantes. O que a inteligência artificial faz deles? Eles pegam e começam a juntar pessoas que a gente, a princípio, nós, enquanto pessoas comuns, né, anunciantes, nunca falaríamos, por exemplo, que essa pessoa todas encontrou-se comportamentos similares. E ele começa a traçar perfil de comportamentos similares de pessoas que não estão dentro desses públicos que você desenhou, mas que possuem uma probabilidade de interagir por conta do comportamento delas. Então, é onde a inteligência artificial do Facebook trabalha aí para gerar esses públicos semelhantes, que é o grande cereja do bolo do Facebook. Pessoas que você sozinho não conseguiria alcançar, e ele utiliza todos esses dados, todo esse cruzamento de dados para te entregar esses públicos semelhantes. Bem, gente, aí também tem um videozinho que eu trouxe, mas aí eu vou deixar lá. Gente, esse é o conteúdo da disciplina, né, que a gente vai finalizar hoje. Lembrando que na próxima aula a gente tem a nossa avaliação, que é o conteúdo até agora. Eu queria que você só pensasse, refletisse um pouquinho sobre essa inteligência de marketing, sabe? Como é interessante, como esse mundo digital tem favorecido tanto a gente a entender melhor esse comportamento. E gente, é a ponta do iceberg, porque a gente não consegue nem imaginar onde a gente vai parar com tanta informação, com tantos dados. A gente já vem aí de uma loucura, né, de discutir privacidade de dados. Eu não sei se vocês viram recentemente que uma inteligência artificial do Google criou uma outra inteligência artificial, vocês viram isso? Uma inteligência artificial filha, melhor do que ela em alguns aspectos. Ou seja, inteligência artificial criando outras inteligências artificiais. Quem é que já assistiu aquele filme O Robô? Já assistiu aquele filme O Robô com o Will Smith? Alguém já assistiu? Que o robô lá, ele cria? Sim, então, Marcelo. Muito legal aquele filme, né? Eu vou até assistir ele de novo. E é mais ou menos isso, né? Da preocupação de até onde
a inteligência artificial vai conseguir produzir, e a gente já está numa realidade. Eu vou ver se eu trago para vocês, não agora, depois da prova, a gente vai discutir muito sobre isso, sobre a inteligência artificial do Google que criou uma outra, a inteligência artificial. Então, a gente está muito mais perto de algumas teorias da conspiração do que a gente imagina, tá? Mas é isso, gente. Obrigada por participarem comigo da aula de hoje. Lembrando que, né, tem filme Transcendente, esse eu não conheço, Beatriz, já vou até anotar aqui, Transcendente, que eu vou procurar. É com o Johnny Depp. Nossa, é muito legal. Fala sobre a inteligência artificial também, até onde... É uma suposição, né, de onde ela pode ir. Aí fala sobre as máquinas fazendo cirurgia, mexendo com... Nossa, muito legal. Ixi, não tá longe não, né, gente? Porque já estamos caminhando aí, né? A prova vai ser de perguntas e respostas, essa primeira, tá, Marcelo? As próximas vão ser mais dinâmicas, mas essa primeira, ela é importante, tá? Aí o Marcelo já viu essa também, tô ficando para trás, hein? E aí vai ser uma de perguntas e respostas. Vocês vão fazer, eu vou liberar a prova na segunda e vocês vão ter até terça-feira, no final da noite, para encaminharem a resposta para mim, tá bom? Perguntas e respostas, é uma pergunta, ela é individual, tá? O trabalho é individual, mas aí vocês podem trocar ideias também aí no privado, não tem problema, para mim não tem problema não, tá bom? É isso, gente, muito obrigada, foi um prazer tê-los aqui comigo, e nos vemos na próxima, aí não tem webconferência na próxima semana, tá? Porque vai ser a avaliação, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês darem um grito aí comigo, lá no WhatsApp, perguntarem que eu estou à disposição, tá bom? Amanhã, não esqueça, Beatriz, pode deixar, vou deixar postado lá certinho, Amanda, eu acho que está me cobrando, os slides, e eu vou fazer uma alteraçãozinha nesse aqui, então eu vou postar amanhã de manhã, tá bom? A aula e os slides eu posto amanhã de manhã, tá bem? Tá bem, obrigado, prof. Boa noite. Ok, prof, boa noite. Boa noite, meninas, boa noite, Marcelo. A gente se vê, então, sem ser semana que vem, na outra, tá? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.